coluna vertebral, hérnia de disco, fortalecimento da musculatura eretora da coluna e multífidos. Qual é a ideia? A coluna vertebral, deixa eu fazer desse lado aqui, vai ficar melhor, ó. Funciona tipo um prendedor de roupas. Como assim, João? Fica comigo na videoaula de hoje. Vou te mostrar o porquê, a justificativa cinesiológica biomecânica do porquê treinar os eretores da coluna, os multífidos, porque a coluna vertebral tem um funcionamento análogo a um prendedor de roupa. Gurizada, olha só, eu vou, depois da abertura, ir direto para análise aqui ó, com vocês. Olha só esse esquema aqui. Ó. Oi. Olha só como é que funciona. Eu tenho aqui uma unidade funcional da coluna vertebral. O que que é uma unidade funcional? Eu tenho um corpo vertebral superior, os arcos plantares, o pilar posterior. Então, eu tenho uma vértebra, toda essa estrutura é uma vértebra superior com o seu pilar anterior e o seu pilar posterior. Uma vértebra inferior, com seu pilar anterior, com seu pilar posterior, se articulando essas duas vértebras na apófise articular. Aqui nós temos o processo espinhoso da vértebra superior e da inferior, o processo transverso da vértebra superior e o processo transverso da vértebra inferior. A apófise articular inferior da vértebra superior, vou repetir isso, que é um ponto importante. A apófise articular superior da apófise articular inferior da vértebra superior. A apófise articular superior é essa aqui. E nesta vértebra inferior eu tenho a apófise articular superior. A sua apófise articular inferior está aqui. Então essas apófises articulares, elas também se articulam além do ponto do disco intervertebral. O que nós estamos vendo em verde é o disco intervertebral. Mas percebam que também há uma articulação, um ponto articulável nas apófises articulares. Inclusive, segundo o Ibrahim Kapandi, essa estrutura é que guia o movimento da coluna vertebral. É como se fossem trilhos que guiam o movimento, flexão, extensão e rotações da coluna vertebral. Então, uma artrose nessa região das apófises articulares, haverá uma perda funcional muito grande da coluna vertebral ou dessa região como um todo devido à artrose nessa região aqui, impedindo que essa guia dos movimentos, esse trilho dos movimentos funcione bem. Então, situações para nós entendermos bem o que é uma unidade funcional da coluna vertebral. São duas vértebras se articulando no disco intervertebral e nas suas apófises articulares. Uma unidade funcional. E lembrando que aqui nós temos duas vértebras. A coluna tem bem mais do que isso, né? Tem 5 aí na região lombar, tem 12 na região torácica, 7 na região cervical, falando das regiões funcionais que tem movimento na coluna vertebral. Vamos lá. Bom, imagina que aqui é uma vértebra lombar. Podemos imaginar L4 e L3, por exemplo. E aqui nós temos uma carga agindo axialmente na coluna vertebral, de forma vertical. Essa carga agindo, por exemplo, em L3, ela vai chegar até L4, vai comprimir disco. Isso é normal, o disco se deforma para justamente suportar essa compressão discal e faz parte do processo. Aqui em vermelho, nós temos a ideia dos eretores da coluna e dos multífidos, a ideia do posicionamento desses músculos. Claro que os eretores da coluna são músculos muito mais volumosos, compostos por 3 grupos musculares e ficam mais na lateral. Os multífidos já mais entranhados aqui, mais posicionados entre os processos espinhosos, que são essas duas estruturas. Mas é a ideia dos eretores da coluna, beleza? Quando nós rodamos, vejam bem, ó, joguei uma carga, é normal que a coluna vertebral se deforme, e ao se deformar, e aí vem a ideia análoga a um prendedor de roupas, percebo que os processos espinhosos atrás se afastam, quando eu tenho uma carga axial que deforma de tal forma o disco que a coluna verga à frente, ela flexiona à frente, ela faz uma flexão, ou seja, o indivíduo perde a sua curvatura anatômica fisiológica normal da coluna vertebral, envergando, entre aspas, à frente, ou seja, flexionando seu tronco à frente. Isso faz com que se afaste os processos espinhosos atrás, há um movimento articular nas apófises articulares, há uma deformação do disco intervertebral maior na sua região anterior que posterior, fazendo com que a coluna flexione à frente, mas afastando os processos espinhosos. Essa carga advinda da região superior. Se os eretores da coluna, simplesmente esses, contraíssem, junto com os multífidos, músculos rotadores, a musculatura mais intrínseca da coluna vertebral, e os eretores da coluna, o grupo eretor da coluna, eles vão aproximar os processos transversos. Percebam aqui. Há uma aproximação dos processos transversos, e quando se ocorre essa aproximação dos processos transversos e toda a estrutura do pilar posterior, obviamente,
Vai haver aquela movimentação nas apófises articulares, as guias do movimento, como já comentado anteriormente, mas o mais importante, gurizada, observe e percebam aqui. Olha o que aconteceu com o disco intervertebral. Há um afastamento do corpo vertebral superior em relação ao corpo vertebral inferior, é isso que essas setas estão demonstrando aqui, descomprimindo o disco. Há uma descompressão discal quando a musculatura posterior contrai, aproximando os processos espinhosos a uma descompressão discal, afastando os dois corpos vertebrais, liberando aqui um disco que pode estar, inclusive, sobre-carga, desde que a musculatura esteja trabalhando, a compressão discal será menor. Consegue entender isso? Vamos ver no vídeo aqui na animação. Olha lá, ali só a musculatura atuando. Agora, ocorre a carga, ela vai comprimir disco, vai haver uma compressão diferente de disco, há a tendência de arquear, flexionar o tronco à frente, mas há uma compressão discal. Se esse disco tiver hérnia de disco e eu estiver fazendo um stiff, um agachamento, um terra, uma rosca direta, um desenvolvimento, todos esses exercícios, como exemplos aqui citados, todos esses exercícios são exemplos aqui citados de carga axial sobre a coluna. Essa carga axial está representada aqui. Essa carga axial vai causar esse tipo de estratégia no disco, essa compressão discal, comprimindo os discos aqui e aumentando, olha os vetores lá atrás, as setas mostrando, aumentando o espaçamento entre os processos espinhosos. Agora, se durante o terra, o agachamento, o stiff, o búlgaro, a passada, o desenvolvimento, press, francês, ou qualquer exercício outro que projete carga axial na coluna vertebral, se ocorrer a contração dos eretores da coluna. Olha lá. Ao mesmo tempo que ocorre a carga axial, ocorre a contração dos eretores da coluna, há uma aproximação ou evita-se que se afasta os processos espinhosos, e isso diminui a compressão discal, protegendo uma proteção relativa para disco. Se aumenta a compressão e a tensão nas apófises articulares, mas estruturas ósseas que estão ali para isso também. Se aumenta a tensão nas apófises articulares e se diminui a tensão em disco intervertebral, ao se fazer a contração da musculatura eretora da coluna e multífidos, por exemplo. Essa é a ideia. E eu suporto carga axial projetada sobre a coluna vertebral. Então, essa animação, ela é muito interessante para nos mostrar justamente isso. Se eu tenho carga axial, vai ter um certo sofrimento natural, fisiológico do disco intervertebral, principalmente se não houver musculaturas fortes da cadeia posterior, principalmente os eretores da coluna e os multífidos. Por outro lado, se eu desenvolver bem essa musculatura, tiver ela forte, e se vocês quiserem de exercícios que desenvolvam essa musculatura, comenta aqui embaixo. Monta a minha pauta e eu trago alguns exercícios analisando que desenvolvam os eretores da coluna para essa condição. Uma vez fazendo o agachamento, o búlgaro, a passada, o stiff, o terra, o desenvolvimento, e eu contrair, tiver músculos eretores da coluna forte, ao contrair, eu minimizo a carga axial sobre disco intervertebral, aumenta-se, que é nesse caso aqui, ó, aumenta-se um pouco a carga sobre as apófises articulares, e tá tudo certo, faz parte do processo, mas a contração dessa musculatura, estando ela ativa e forte, minimiza carga sobre disco. Por isso que é importante que tenhamos uma cadeia posterior forte no tronco, principalmente eretores da coluna multífidos e quadrado lombar, e que eles sejam adequadamente ativados isometricamente nos exercícios que eu citei até agora. São exercícios que precisam estabilidade de coluna vertebral. Além da musculatura da parede abdominal, lembrem que esses músculos que eu citei, os eretores da coluna, quadrado lombar e multífido, fazem parte do core também. Quando nós falamos da musculatura do core, eles estão incluídos. Mas nesse vídeo é para apresentar a ideia que a coluna vertebral funciona como um prendedor de roupas e isso minimiza a compressão discal. Entendido? Perfeito? Mas antes disso, quero o teu like nessa videoaula. Ela merece o teu like. Dediquei um bom tempo aqui para caprichar, planejei a pauta, como desenvolver essa pauta aqui com vocês nessa videoaula, com essa animação bem bacana para mostrar esse interesse. E vou fechar mostrando agora o prendedor de roupa e como que ele funciona. Mas antes eu quero o teu like nessa videoaula e a tua inscrição e divulga esse canal para os teus colegas, porque vai ajudar, com certeza. Gurizada, então olha só, a ideia do prendedor de roupa é essa aqui, ó. Aqui eu tenho a coluna vertebral, um corpo vertebral superior, um corpo vertebral inferior. Entre o corpo vertebral superior e o inferior, ou seja, uma vértebra superior, uma vértebra inferior, corpo vertebral superior, corpo vertebral inferior, pilar posterior vertebral, pilar posterior vertebral. Aqui é uma vértebra, aqui é outra, e aqui disco intervertebral é o meu dedo. Quando eu solto o prendedor de roupa, o que que ele faz? Ele pressiona o disco.
Então, aqui o disco intervertebral sendo pressionado. E aqui atrás nós temos quem? Os eretores da coluna. Então, eretores da coluna forte fazem isso aqui, ó. Há ainda uma compressão discal, mas não é tão grande, porque os eretores fortes contraindo em isometria, eles vão fazer isso aqui, ó. Eles vão descomprimir disco intervertebral. Então, é outra situação. Teu cliente tem hérnia de disco, é legal fazer esses exercícios que eu citei até agora na videoaula, sem grande carga de compressão discal. Como é que tu pode fazer isso? Fortalecendo os eretores da coluna. Sem ativação e fortalecimento legal dos eretores da coluna, grande compressão discal. Sem ativação e fortalecimento. Passa a ativar, mas não são muito fortes, não consegue aliviar muito a compressão discal. Passa a ativar e essa musculatura é forte, alivia muito a compressão discal, protegendo a integridade do disco intervertebral, principalmente para quem já tem uma discopatia, já tem uma fragilidade de disco. Numa discopatia, fortalecimento dessa musculatura posterior vai minimizar riscos de lesão de disco intervertebral, e esse é o funcionamento da coluna vertebral, uma analogia, uma similaridade a um prendedor de roupas. E lembrem que, ao analisar os eretores da coluna nessa perspectiva, eu não estou analisando uma perspectiva de estética e hipertrofia. Meu raciocínio está totalmente fora aqui da ideia de estética e hipertrofia. O meu raciocínio, o nosso raciocínio ao fazermos isso, é o quê? É trabalharmos uma condição de fortalecimento da coluna e minimização de carga sobre o disco intervertebral. Então, a hipertrofia está fora dessa discussão. Então, vejo que nem tudo na educação física é uma discussão hipertrófica. Nem tudo na educação física tem que restringir e cair em atividades de hipertrofia. Certo? Não merece o teu like essa videoaula? Essa informação não merece teu like. A divulgação desse canal não merece que tu faça a divulgação desse canal para que outros colegas de profissão, outros acadêmicos, se tu é acadêmico, tenham acesso a essa informação e consigam entender isso com mais qualidade e aprimorar sua prescrição de exercício, elevando a educação física, elevando a visão da educação física perante a sociedade, nos credibilizando mais perante a sociedade. Eu acredito que sim. Então, por isso eu peço que tu divulgue o canal para os teus colegas também. Vai ajudar demais. E quem ficou até o final, comenta aqui. João, tô contigo até o final. João, tô contigo até o final. Comenta aí. Quero ver quem são os guerreiros que vão mudar a educação física. A galera que não interessa se o vídeo é longo, fica até o final para entender bem o processo. Se tiver que assistir o vídeo duas, três vezes, vai assistir o vídeo duas, três vezes, vai voltar, vai entender e já vai saber qual é a lógica de um fortalecimento da cadeia posterior, principalmente dos eretores da coluna. Quer que eu grave vídeos sobre exercícios para essa musculatura? Também deixa aqui nos comentários. Pauta os meus próximos vídeos aí.